Hoje, mais um podcast com uma presença ultra especial, muito especial aqui, do meu professor de graduação, um grande amigo desde então, professor Hugo Nari Filho. É uma alegria imensa, Hugo, que eu recebo você aqui hoje e para que a gente tenha um bate-papo muito interessante sobre as áreas de atuação das nossas especialidades. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Maurício. Prazer estar aqui com você. Vamos lá conversar sobre essa interface ortodontia e cirurgia ortognática. Muito obrigado, muito obrigado. Eu estou muito feliz que você está aqui. Hugo, qual a importância da ortodontia nas abordagens transdisciplinares? Ortodontia, implantodontia e relacionando também já com a cirurgia ortognática. E na sua opinião, quais os ganhos que um paciente submetido a um tratamento envolvendo todas essas áreas ele tem? Né? Quais os benefícios? E também a sequência ideal de tratamento. Nossa, essa pergunta é uma pergunta bastante complexa de responder, né, Maurício? Porque, via de regra, a gente tem todas as nossas especialidades e áreas se relacionando desde o início, né, quando nós pegamos um paciente pediátrico até a fase adulta. Então, eu acho que os focos são diferentes, mas a gente tem que analisar, primeiro, característica facial. E eu acho que isso tem muito a ver com a área de ortodontia e a área de odontopediatria, que são aqueles primeiros dentro da odontologia que intervêm no paciente. Nesse momento, vocês vão verificar maloclusão, vocês vão verificar alterações morfológicas, tendências de crescimento e interagir com outras áreas médicas, etc., em relação a melhorar a qualidade de vida e esse desenvolvimento crâniofacial. Num segundo momento, a gente começa a trabalhar de forma integrada, né? Ou seja, a ortodontia junto com especialidades restauradoras, corretivas, como, por exemplo, a reabilitação com implantes, restauração de dentes, substituições de dentes perdidos, né? Com outras áreas odontológicas. E aí nós estamos falando de um paciente que já saiu da dentadura mista, já está numa dentadura permanente. E aí você começa a tratar curativamente. Sem essa primeira abordagem, que seria a preventiva, que na realidade é uma abordagem de diagnóstico, a gente não caminha ou a gente vai ter um prognóstico pior. Mas, da mesma forma, nós também vamos pegar pacientes, né, vamos receber pacientes na clínica que foram negligenciados ou que não deram importância a essa fase inicial. Quando você trabalha com o paciente nessa situação, ou seja, o paciente já adulto, a gente vai ter que, muitas vezes, corrigir erros de caminho que ele optou lá atrás, e essas correções de erro de caminho geralmente envolvem uma ortodontia corretiva, ancoragens esqueléticas, porque o manuseio tridimensional é mais difícil, a instalação de implantes, muitas vezes em áreas que você teve perdas dentárias, e eventualmente, no último caso, até a cirurgia ortognática, que aí é uma correção de posicionamento das bases ósseas. Então, se a gente fosse ver bem, seria essa via crucis e essa sequência, né, de atuação dessas nossas especialidades. Excelente, excelente. Recebo até hoje paciente com 14 anos de idade, finalizando troca, que nunca passou por uma avaliação de um ortodontista. O problema todo, né? Filhos de profissionais, às vezes, Hugo. É impressionante, que a falta de conhecimento traz. A gente costuma dizer o seguinte, é que nem um diagnóstico de câncer de boca. Sim. Tá? Se você for ver bem, muitos dos tumores malignos que afetam a cavidade bucal, eles são tratados pelo médico, pelo cabeça e pescoço, por uma equipe multidisciplinar. Só que aonde que é feito o diagnóstico na grande maioria dos casos? Consultório odontológico. É no consultório odontológico. Sim. Então, o que acontece? Você pode ter uma criança que você já começa a ver alguns tipos de distúrbios funcionais anatômicos que são importantes e que poderiam ser diagnosticadas no consultório odontológico ou que deveriam ser diagnosticadas no consultório odontológico. E essas crianças vão acabar desenvolvendo. E nós vamos tratar sequelas desse bom diagnóstico inicial ou dessa falta de diagnóstico e da falta de atividade. Sim, são janelas de oportunidade que são perdidas. No caso de pacientes adultos, Hugo, em áreas de reabilitação, qual que é a importância da ortodontia para antever todo um processo de diagnóstico e um protocolo de reabilitação? Se você for pensar em pacientes com perdas dentárias, a gente tem sempre que pensar que as perdas dentárias hoje, elas são resolvidas através da instalação de implantes. Sim. Os implantes, eles demandam distâncias biológicas ou demandam espaços adequados. E o posicionamento tridimensional do implante é fundamental.
Para que você tenha o posicionamento tridimensional do implante, você tem que imaginar. Primeiro, o implante tem que correlacionar-se com o posicionamento mesodistal da coroa do futuro dente. Então, se você tem um espaço de 2, 3 dentes, cada implante tem que estar posicionado em relação a cada coroa, de uma forma bastante equilibrada. Sim. Muitas vezes você perdeu espaço. O paciente que perdeu o dente perdeu espaço. Aonde que você vai ganhar espaço? Ou compensando isso anatomicamente nos dentes vizinhos, fazendo desgastes, utilizando implantes de diâmetros que não são compatíveis com a futura coroa, né? Ou através da ortodontia. Então, muitos dos tratamentos que a gente faz hoje, eles necessitam ortodontia. Primeiro, para equilibrar o espaço. Segundo, para muitas vezes ajudar a movimentação dentária no sentido não só mesodistal, mas também no sentido cérvico-apical, para melhorar a questão de distâncias biológicas, para melhorar a condição estética, a papila. E isso tudo deve ser feito em momentos distintos. Tem casos que você vai utilizar o implante ou um implante de uma área de vários dentes a serem reabilitados para ancorar sua movimentação ortodôntica. Sim. Há casos onde, principalmente em área estética, a gente vai deixar para instalar os implantes apenas após a definição do ortodontista dos espaços, porque ele vai distribuir esses espaços e aí sim nós vamos ter uma antevisão de como vai ser feita a reabilitação e aí podemos colocar o implante no melhor lugar do ponto de vista tridimensional. Então, essa inter-relação é fundamental, certo? Sem contar o lado da maloclusão, que aí você, é lógico, você vai tratar o paciente da maloclusão e, consequentemente, né, a reboque, você vai ter uma nova delimitação de espaços para fazer a reabilitação com implantes. Excelente. Sem contar os pacientes que não são diagnosticados, fazem reabilitações super extensas com problemas articulares, com processo degenerativo, com contatos prematuros, fulcros, más oclusões ou colocar implante em um lugar onde se deveria fazer um movimento de distalização, aí é necessário fazer uma explantação, enfim. Como nós trabalhamos muito juntos, né, Hugo? E em especial em pacientes adultos, né, com perdas dentárias, como você mesmo correlacionou, em área estética, por exemplo, movimentar a dente para a formação óssea, para regenerar a papila, né, ou para reformatar a papila, para prover um prognóstico estético mais favorável, né? Então, essa interação nossa, né, no nosso cotidiano de trabalho, nós já fazemos isso há muito tempo. No que diz respeito à ancoragem esquelética, qual foi a melhoria, na sua opinião, em termos de preparo ortodôntico, não só para as reabilitações, né, pré-protéticas, mas também para a cirurgia ortognática? Eu acho que foi um divisor de águas dentro da ortodontia. Eu Concordo. acho que a gente sempre teve uma carência muito grande de possibilidade de controle tridimensional da movimentação dentária ou dental-alveolar, porque a gente não fala só dentária, fala de uma alteração de posicionamento dental-alveolar. Sim. Certo? Porque você, na movimentação dentária, você tem uma repercussão ao nível das estruturas de suporte, no caso, a parte óssea periodontal. O que a gente vê, de uma maneira geral, quando você trata um paciente adulto, tá? Quando você trata um paciente adulto, são várias situações que você acaba tendo que diagnosticar. Você falou várias aqui, por exemplo, alterações e desarranjos articulares. Você vê situações como o paciente já com déficits de posicionamento e hábitos parafuncionais instalados e presentes. E muitas vezes, para você corrigir isso, você vai ter que fazer uma reformatação completa da cavidade bucal do paciente. Reformatação que eu digo, intrusão de dentes, correção de plano oclusal, aumento de dimensão vertical. E isso tudo é muito complexo de você fazer pensando numa ortodontia onde você tem muita limitação de ancoragem. Eu costumo sempre correlacionar com o paciente. Se eu quero me deslocar um pouco para a direita, né? No caso, se eu apoio numa outra pessoa, a força que eu faço para me deslocar para a direita acaba empurrando a outra pessoa para o lado oposto. Ação e reação. Então, quando você tem uma ancoragem esquelética, você tem muito mais um apoio ideal para você fazer o movimento. E além disso, trabalhar com essa possibilidade de correção tridimensional, ele facilita, no caso da cirurgia ortognática, o movimento esquelético que você pretende fazer. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes você tem o ortodontista antigamente, você mesmo falou muito isso durante alguns casos nossos lá no início,
que esse caso tem que operar assim porque é uma limitação ortodôntica. Eu não consigo corrigir a inclinação dos incisivos, eu não consigo corrigir essa questão do espaço, eu não consigo levar ou fazer a retroposição, fazer uma distalização, eu não consigo intruir. Então, essas limitações são limitações de movimento tridimensional. Sim. Com certeza. E aí o que acontece? Quem faz o controle tridimensional do tratamento do paciente era o cirurgião. Então, a gente corrigia tridimensionalmente o paciente, corrigia a base óssea, mas, na realidade, o erro não era a base óssea. O erro, na realidade, era o posicionamento do dente dentro da base óssea. E, antigamente, você não tinha essa capacidade de correção. A ancoragem esquelética deu isso para a gente. Deu a possibilidade de você trabalhar tridimensionalmente o controle tridimensional, que melhora, em última análise, a posição final do dente, estabilidade do caso e as possibilidades de você diminuir o erro cirúrgico e a possibilidade de recidiva. Excelente. Nós conseguimos preparar melhor o paciente para que vocês consigam operar, principalmente, né, nas discrepâncias sagitais, que é a readequação do erro oclusal com o erro esquelético. Né? Porque senão você acaba operando menos ou operando mais do que precisa. Extraindo menos também, porque aquela regrinha, né? Paciente 3 tinha que extrair 2 premolar superior para verticalizar incisivo, 2 premolares inferiores, né? E aí você já não termina, já não consegue finalizar o paciente uma relação de molar de classe 1, ou seja, aí é tudo subterfúgio, né? Eram as limitações, né, Hugo? Limitações e estabilidade também. Sim. Você imagina o seguinte, a gente achava muito interessante você fazer a correção, por exemplo, de inclinação de incisivos com segmentação. Segmentação. Quantos e quantos casos nós não tratamos com segmentação de maxila para corrigir posicionamentos incisivos? E a morbidade, né, Hugo? Você tem morbidade periodontal, né? Você tem risco cirúrgico, tá? E você tem problema de estabilidade por conta dos mecanismos de fixação. Sim. Então, se você faz essa correção previamente com controle, ou pelo menos tem mais condições de fazer essa correção com ancoragem esquelética, o erro cirúrgico, o risco cirúrgico diminui bastante. Sim. E, consequentemente, aumenta a estabilidade. É só um exemplo do ganho que você tem com a ancoragem esquelética. Excelente, excelente. Nas últimas 2 décadas, quais foram os principais avanços, né, que os pacientes submetidos a esses protocolos para cirurgia ortognática, eles sofreram em termos de diagnóstico, planejamento, a execução em si da cirurgia e o acompanhamento no pós-tratamento, Hugo? Realmente é uma área que se desenvolveu muito ao longo do tempo, mas a gente tem que entender também que é uma área nova. Uhum. Se a gente for ver bem, a cirurgia ortognática ela começou para o tratamento de paciente com protrusão mandibular. Esse foi o tratamento básico da cirurgia ortognática. O paciente que tinha a mandíbula para frente, que tinha esse apelo estético, por exemplo, do queixada. Sim. Então, o que se fazia dentro de conhecimento era uma cirurgia para reduzir aquilo que na época era a percepção do erro. O erro era a mandíbula. Era setback. Exatamente. Colocar a mandíbula para trás e até ter várias técnicas que foram desenvolvidas até por brasileiros, como a técnica do Oswaldo Castro, com a osteotomia subcondilar. Então, era isso que se tinha. Se você for pensar em cirurgia de maxila, o trabalho que foi o grande divisor de águas foi de 1975, o trabalho do William Bell, que falou sobre a possibilidade de você mobilizar a maxila. 75. Você teve um boom de possibilidade de tratar a maxila a partir da década de 80, Sim. que sedimentou a partir de 90. Então, a gente começou a trabalhar com maxila, cirurgia de maxila, que para mim é muito mais fácil e muito mais previsível do que uma cirurgia de mandíbula. Sério? Muito mais, menos pós-operatório, enfim. Você prefere operar uma maxila do que uma mandíbula? Sem sombra de dúvida. A mandíbula você tem 2 articulações envolvidas, você tem estabilidade, você tem a parte empírica ou até pouco controlável de posicionamento condilar. Na hora da fixação. Então, é algo que você não tem tanto controle quanto uma posição de maxila numa região fixa de face. Então, com certeza é uma condição melhor. E mais do que isso, depois, com a possibilidade da maxila, você não precisou mais trabalhar só no sentido de retruir a mandíbula. Que invade espaço aéreo, inclusive. Você começou a trabalhar no sentido de avançar. E esse avanço começou a entrar dentro de uma situação que a gente tem visto mais atualmente, que é os pacientes com permeabilidade ou dificuldade de permeabilidade de via aérea superior.
Então, a gente começa a trabalhar tudo num sentido único de melhoria de qualidade do paciente em termos de vida, de função, e a gente começou a trabalhar principalmente em casos, mesmo paciente padrão 3, mas sempre no sentido anterior, abrindo espaço aéreo, melhorando a condição respiratória, melhorando a condição anatômica da fossa nasal, porque durante uma cirurgia ortognática você começa a invadir a fossa nasal. Você pode eventualmente trabalhar no septo, você pode eventualmente fazer uma turbinectomia parcial, você vai trabalhar depois junto com a parte fonoaudiológica no sentido de melhoria do tônus muscular da região posterior do palato. Então, enfim, a gente começou a ter não só o aspecto anatômico, que seria corrigir a oclusão lá de trás, mas começou a colocar um plus dentro do nosso caldo, que seria a parte do ganho funcional. E, mais recentemente, o que a gente tem visto, né, é o conhecimento um pouco mais profundo, o início de conhecimento da parte articular, que é o que a gente estava falando. A gente, ao longo desses últimos 30 anos, a gente experimentou uma série de fracassos e uma série de sucessos, mas sem tanta observação de um aspecto importante que é a parte condilar, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, via de regra, foi esse o caminho de evolução da cirurgia ortognática. Tecnicamente, eu acho que pouco se teve de alteração. Você tem recursos de fixação hoje melhores, que você trabalha com o paciente... Antigamente era amarrado. Que você trabalha hoje com o paciente com uma mobilização precoce. Sim. Você tem meios menos traumáticos, como a utilização de acessos menores, cortes menores, como a utilização de motores ultrassônicos, como a utilização de enxertos ósseos, que melhoram ou aceleram o processo de reparo. Mas a essência da cirurgia continua a mesma. E a anestesia evoluiu bastante? Não, aí, sem sombra de dúvida, a gente tem experimentado isso, né? Eu converso muito com o meu anestesista, o Dr. Fábio Regatieri, né? E eu percebo muito, às vezes você vê, nos últimos 5 anos eu praticamente não mudei meus protocolos cirúrgicos, mas eu estou vendo que o pós-operatório melhorou muito. Aí outro dia eu cheguei para ele e falei, por quê, Fábio? Ele falou assim, ainda bem que você me deu esse retorno. Porque eu estou toda hora mudando droga, estou vendo aquilo que melhoraria o pós-operatório, trabalhando com maior plasticidade neuronal e etc. E a gente tem visto uma recuperação dos pacientes que é realmente... Nós temos visto juntos, né? Muito diferente. Os nossos pacientes... E você vê a diferença, por exemplo, de pacientes operados em determinados locais. Sim. Pelo mesmo cirurgião, pela mesma equipe, pelo mesmo material, e pós-operatórios estão diferentes. Por que será, né? Sim. Menos sangramento, menos edema, enfim, é o controle do paciente. Exatamente. E isso a gente não tinha em mãos antes, né? Mudou completamente. Excelente. Com certeza. Excelente. Falando ainda sobre cirurgia ortognática, quais os riscos de um procedimento cirúrgico? Isso se fala muito, né? Custo e benefício, né? Então, o paciente vem para, muitas vezes, mudar a estética. Você acabou de falar, não é só estética, é estética de face, oclusão, é um combo que o paciente recebe. E quando ele tem algum problema respiratório, ele ganha mais ainda. Então, é uma tríade, né? É um tripé que nós apoiamos as nossas condutas. O que você pensa sobre isso? Eu acho que o paciente tem que se beneficiar. Você vai colocar um paciente dentro de um centro cirúrgico, ele tem vários riscos. Ele tem o risco inerente ao tratamento cirúrgico, que vai desde a anestesia, que nem você comentou, até acidentes que podem acontecer durante uma cirurgia, qualquer que seja ela, no corpo, aí as complicações pós-operatórias, né? Sim. Então, quando você vai colocar um paciente no centro cirúrgico, você deve entender que ele tem que ter um benefício muito grande. Sim. A gente comentou agora há pouco de toda essa evolução da cirurgia, que começou para tratar a oclusão, e entrou numa parte funcional importante com o avanço das técnicas. Eu diria que a cirurgia ortognática tem 3 pernas, ou tem um tripé, né, de indicação, que é a parte oclusal, e eu acho que quando vocês não conseguem estabelecer ou não têm condições de estabelecer uma oclusão correta com movimentação dentária dentro de base óssea ou isso se torna instável, é indicação cirúrgica. Sim. Ponto, acabou. As limitações periodontais. Acabou. Também. Então, uma base estável. Você tem uma indicação cirúrgica. Segundo, o funcional. Aí a gente tem que ver aquilo que você pode modular em termos de déficit que o paciente tem, aquilo que você pode melhorar com a cirurgia e ver aquilo que ele está disposto a sofrer, certo? E uma última parte que eu não respondi na questão passada, que é hoje, além da parte da ATM, que a gente vem aprendendo a manusear de uma forma melhor, é também o advento da parte cosmética.
junto com a cirurgia ortognática. Eu acho que o próximo degrau da cirurgia ortognática vai ser correção dentária, correção esquelética, melhoria da função e plus estético. Ou seja, cirurgias estéticas combinadas, próteses, alteração de musculatura, alteração de pirâmide nasal, rinoplastia e etc., porque liftings são coisas que vão ser agregadas à cirurgia ortognática, ou no primeiro momento ou conjuntamente. Então, se a gente está falando de risco, a gente tem que analisar todos esses riscos. E eu sempre brinco, quando você vende uma passagem aérea daqui para o Rio de Janeiro, né, você está comprando, o que pode acontecer de errado? Pode ter um atraso, pode cancelar o voo, mas o avião pode cair. Sim. O avião pode cair, é algo mensurável, é algo esperado? Não, é uma fatalidade. A cirurgia pode ter êxito fatal? Pode. Como qualquer cirurgia, você faz uma cirurgia plástica, você pode ter um êxito fatal, né? Mas isso não é o comum. É uma cirurgia bastante segura. É uma cirurgia que está dentro do rol das cirurgias ortopédicas, se a gente fosse ver bem, porque é uma fratura óssea que você reposiciona e que você estabiliza com material de osteossíntese. Então, em termos de problemas, ela é bastante controlada. Se a gente for analisar bem, o risco maior é que ela está numa região que tem a ver com respiração, via aérea e de muita sensibilidade. Sim. Então, o controle da via aérea no pós-operatório é fundamental, certo? Para que a gente não tenha riscos exagerados em relação à manutenção da vida. Agora, as outras complicações, Maurício, são complicações relacionadas ao procedimento, a instabilidade oclusal, a instabilidade óssea, os riscos de você ter que reoperar o paciente por algum desvio de condução ou por uma cirurgia mal feita. Sim. Isso, infelizmente, a gente tem, né? Anestesia. Isso, infelizmente, a gente tem. Você chegou a citar algo sobre isso em uma pergunta anterior que eu fiz aqui. O que você pensa sobre cirurgia ortognática minimamente invasiva, que está muito na moda, eu tenho visto bastante ênfase em alguns podcasts, enfim. O que você pensa sobre esse assunto? Eu sou entusiasta de qualquer inovação, né? Eu acho isso fantástico, porque tecnologia, acessos, melhorar pós-operatório, drogas, etc., a gente é fruto desses avanços. É lógico que tem passos que você toma que muitas vezes você tem que voltar atrás, mas eu acho que você tem que dar o passo à frente. E a cirurgia minimamente invasiva na cirurgia ortognática, ela corresponde a quê? Acessos menores, cortes menores para que você faça, entre aspas, a mesma fratura, porque a cirurgia ortognática faz uma fratura da maxila, que você mobiliza em qualquer sentido, faz uma fratura bilateral da mandíbula, que você mobiliza em qualquer sentido. Então, as fraturas, elas continuam sendo praticamente as mesmas. Você tem que separar o segmento alvéolo-dentário do resto do crânio. Uhum. E no caso da mandíbula, separar o segmento alvéolo-dentário dos ramos e côndilo mandibular. Então, a gente faz isso com acessos reduzidos, ou seja, com cortes menores. Se descola menos tecido. Incisões menores. Exatamente. Mas o corte é o mesmo. Então, o corte ósseo, a osteotomia... A osteotomia é a mesma. Não, ela pode mudar. Ela pode exatamente mudar. Por conta disso, para você privilegiar um acesso menor. Então, você muda um pouco a osteotomia, você faz um acesso menor, você utiliza aparatos de osteotomia e de fixação diferentes, porque você imagina, eu não posso usar a mesma placa com a mesma abordagem, porque muitas vezes, para você instalar uma placa, você precisa ter acesso, você precisa de descolamento. Então, você muda também os meios de osteossíntese para que você consiga minimizar o pós-operatório. Ok, acho muito bacana. Porém, é o que eu sempre digo, na cirurgia ortognática é totalmente diferente de uma cirurgia videolaparoscópica, por exemplo. Na videolaparoscopia, você consegue trabalhar em tecidos moles, a sua grande maioria, e por um acesso bastante reduzido. Na cirurgia ortognática, você vai ter que ter fratura. Você vai ter que ter mobilização, você vai ter que ter algum tipo de relaxamento muscular, quer seja por corte, uma miotomia, quer seja por um deslocamento, quer seja por uma manipulação, mas, por exemplo, em grandes avanços, etc. Então, não adianta nada você restringir ou você focar uma redução de acesso se você não vai ter o resultado final. Então, a gente tem hoje, eu trabalho, já fiz várias cirurgias com acesso reduzido e sempre procuro ter acesso reduzido, não para ser minimamente invasivo, mas para poder melhorar o pós-operatório e melhorar a minha técnica, mas a gente tem situações que você não consegue fazer com acesso minimamente invasivo. Você tem que abrir, né? E eu vou dar indicações, grandes movimentos, grandes giros,
pacientes com face curta, onde você precisa fazer enxertia, pacientes com dificuldade de controle de plano oclusal, pacientes com grandes assimetrias. São pacientes que você usar um acesso pequeno vai restringir muito a sua visibilidade em relação ao procedimento e vai restringir muito a sua capacidade de movimentação e de estabilização desse segmento que foi alterado. Então, a minimamente invasiva eu acho ótima. Por quê? Estimula a nós melhorarmos a técnica cirúrgica, estimula utilizarmos instrumental que até nos ajuda em situações convencionais, certo? Sim. Mas não é para todo paciente. E não é para todo cirurgião. Porque o trauma de uma pessoa que não tem experiência em trabalhar com acesso pequeno pode ser maior do que o trauma que uma pessoa bastante experiência oferece com uma cirurgia convencional. Excelente, excelente. Falando um pouquinho sobre tratamento das discrepâncias transversais. Eu sei da sua opinião, porque eu trabalho com você já faz anos, em termos de riscos das expansões transcirúrgicas relacionadas à técnica do SARP, por exemplo. Hoje nós temos o MARP ou MISMARP, que são técnicas que nós associamos à ancoragem esquelética já para a expansão maxilar. Qual que é a sua opinião sobre isso, Hugo? Os problemas transversais de maxila, quanto mais precocemente você corrige, melhor. É outro exemplo da falta de diagnóstico. O problema maior que eu vejo do problema transversal é a falta de diagnóstico precoce. Sim. Esse paciente, a gente ouviu agora o professor Sérgio falando da possibilidade de você trabalhar com os pacientes com expansão em fase muito precoce. Com 1 ano. Você imagina o benefício funcional que esse paciente vai ter. Sim. Porque tudo é uma matriz. Se você tem uma atresia e essa atresia chega ao quadro agudo, adulto, melhor dizendo, ela acabou gerando uma série de alterações morfológicas na face, quer seja em relação à abertura piriforme, quer seja em relação à parte de crescimento maxilar vertical, palato. Então, veja bem, manipulação transversal, diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce muitas vezes indica procedimentos que sejam ancorados em parte óssea, porque você não tem estrutura dentária para fazer ancoragem. Sim. Tá? Já no adulto, você tem capacidade de crescimento e etc., você não tem. Então, via de regra, quando a gente tem uma necessidade transversal, de aumento transversal, que seja até uns 5 milímetros, eu acho que é bastante previsível e bastante adequado você fazer uma osteotomia junto com a cirurgia Lefort 1, junto com a osteotomia Lefort 1, você fazer uma expansão. Porque você consegue controlar esses segmentos que estão soltos e você consegue ter uma certa estabilidade. Movimentos maiores do que esse, você já começa a ter risco de comunicação buconasal, você tem bastante instabilidade pela dificuldade de osteossíntese, né? O paciente muitas vezes tem que usar splints transoperatórios e pós-operatórios por muito tempo para manter a posição e você tem risco ainda de movimento pendular. E necrose também, né? Além disso, né? Além dos riscos que são comuns a qualquer tipo de cirurgia, porque aí você potencializa o movimento. Então, trate preventivamente, expanda o máximo que você conseguir o paciente para que ele precise o mínimo possível da cirurgia. Só que o ortodontista tem que tomar cuidado com essas expansões que eles fazem em adulto, né? E daí acho que a parte esquelética melhorou muito para vocês, para a gente, Sim. né? O fato de você ter movimentos pendulares da maxila, né? Movimentos dentoalveolares pendulares, que são altamente instáveis. Quantos pacientes nós não tratamos, Maurício, antigamente? Quantos? Que a gente vê hoje, mesmo que jamais faríamos o mesmo avanço de maxila, etc., com aparelhos apenas dentes suportados ou dentomucos suportados, e que hoje eles apresentam, em questão de alguns anos, já a recidiva transversal. E pacientes com perdas periodontais, e dentes sem suporte algum, e nós fazíamos. Hoje a ancoragem esquelética ela evoluiu nesse sentido também. E tirar um pouco da sobrecarga que você já tem, né? Ou seja, você já precisa corrigir o paciente sagital e verticalmente, ainda tem mais o problema transversal, que muitas vezes esse erro é perpetuado ao longo do tratamento ortodôntico descompensatório, e é uma sobrecarga a mais para vocês. A gente conversa muito sobre isso e a minha conduta hoje é reflexo da sua, né? Porque você me apresentou muitos casos de necrose de palato lá no Instituto Brånemark, parcial, total, e acho que isso, sem dúvida alguma, me direcionou do ponto de vista clínico, né? Para o que eu não devo fazer. Então,
E hoje ainda, né, Hugo, com essas mini placas, quando nós instalamos, toda vez que a gente distaliza e intrui, os dentes eles já movimentam, já é um ganho transversal extra. Então, dificilmente, você diz muito isso, né? Que normalmente o problema transversal é falha de preparo ortodôntico, é falha na técnica no preparo diagnóstico ortodôntico. Também. Diagnóstico e no preparo também. Não existe esse controle transversal. Mas veja bem, eu não sou contra a segmentação, tá? Sim. As pessoas acham que eu Mas que eu sou você não contra. gosta de fazer. Eu não gosto de fazer pelo risco que você tem periodontal, Concordo. além da parte de vascularização. Eu não sei, eu posso ser uma amostra viciada, eu creio que eu sou, porque para mim não vai vir um caso que deu certo. Se o caso deu certo com outro colega, deu certo. Mas a gente recebeu muito caso de perda dentária e necessidade de colocar implantes, fazer enxertos na região da osteotomia. Sim. A gente recebeu muito caso de paciente que precisou depois fazer tratamento endodôntico por causa da área de osteotomia. A gente recebeu muito caso de necrose parcial ou total de maxila por conta de osteotomia. Então, quando você começa a ver isso e você sabe o resultado de um caso de Lefort 1 total, você começa a colocar, poxa, eu tenho muito menos risco de ocorrer isso. Basta um. Ou seja, se acontece um caso que eu perco o segmento anterior ou o segmento posterior, eu já vou ter um colapso, um problema muito sério para resolver do ponto de vista odontológico. Então, eu não sou contra, mas eu acho que se a gente tem uma equipe boa ortodôntica, que tem os recursos ortodônticos para você fazer a movimentação, você vai ter êxito e uma condição mais segura. Perfeito, perfeito. Professor Hugo, o que alterou na sua conduta clínica nos últimos anos? Você já falou alguma coisinha sobre isso também, sobre os problemas articulares, as DTMs articulares, em termos de diagnóstico, conduta no pré e no pós-cirúrgico. Eu costumo dividir assim, eu fiz alguns cursos agora para aprender, porque eu preciso me informar com pessoas que têm experiência em DTM, em alterações degenerativas condilares, né? A gente simplesmente, antigamente, a gente ignorava o paciente com degeneração articular e seus diversos subtipos, certo? A gente, lógico, teve muito êxito profissional porque nós tratamos pacientes que, mesmo tendo alterações articulares, eles não têm instabilidade posterior. Por quê? Porque eles têm padrões faciais que são mais resistentes a degenerações articulares ou padrões faciais que, mesmo tendo a degeneração articular, eles evoluem bem em termos de envelhecimento. Você sabe disso. Sim. Paciente padrão 1, paciente padrão 3. Então, são pacientes que geralmente têm uma condição muito boa, certo? Em relação à sequência de vida, mesmo tendo a degeneração articular. Agora, nós temos outros pacientes que não são assim. Os grupos de risco. Né? São pacientes, por exemplo, a face longa. 2. A face sexo longa, feminino. A face longa, para mim, é uma situação que sempre foi desafiador, né? Tanto cirurgicamente, porque são pacientes que normalmente associam síndromes respiratórias, associam maloclusão, associam problemas musculares terríveis e também instabilidade articular. Então, o que a gente procura tratar hoje é o seguinte, a minha abordagem sempre, se o paciente tem um quadro inflamatório ativo, esse paciente com um procedimento cirúrgico, procedimento ortodôntico, ele vai piorar. Então, ele tem que ser monitorado, independente do tipo facial. Eu criei situações de risco, eu criei dentro da minha cabeça situações de grupos de risco e num paciente que tem esses padrões faciais que não são que são mais resistentes, eu trato normal, só faço o controle do processo inflamatório e tento aliviar a parte funcional para que ele evolua bem. Pronto, isso aí não mudou praticamente quase nada dentro da minha abordagem. Agora, no paciente de risco, aí eu converso contigo, converso com o ortodontista, olha, nós vamos fazer uma ortodontia, mas vamos tentar minimizar o movimento, vamos minimizar elástico, vamos minimizar procedimento cirúrgico que tenha como resultado uma pressão condilar muito forte. Então, a gente tenta minimizar o dano. Na realidade, é um controle de dano. Só que tem caso que você tem que correr risco. Você vê um paciente com um degrau sagital muito grande, um paciente com a mordida aberta acentuada, mesmo ele tendo degeneração, certo? Mesmo ele tendo um processo instalado, você tem que operar esse paciente. Só que, eventualmente, você pode diminuir o movimento, diminuir o giro, você pode impactar a maxila posterior, fechar essa mordida, fazer a cirurgia da mandíbula ser menor. Então, a gente consegue trabalhar junto entendendo as situações de risco. As situações de risco. E dentro disso,
algo que foi implementado dentro da minha clínica foi essas atitudes de proteção à ATM. Então, começando pela parte fisioterápica, começando pelas placas, começando pela parte de abordagem clínica, até os procedimentos de condroproteção e, entre aspas, até a regeneração. Eu, particularmente, não faço procedimentos invasivos articulares, como, por exemplo, discopexia, dissectomia, etc., principalmente junto com o procedimento cirúrgico. Eu acho que você já sabe, Maurício, que pode ter uma alteração de degrau anteroposterior quando você faz uma discopexia. Imediato. E o paciente tem que ser preparado, inclusive, né? Então, você imagina fazer isso durante a cirurgia. Sim. Não critico quem faz, porque a pessoa deve ter uma experiência nisso. Sim. Mas eu acho que já gera mais uma situação de risco de planejamento. Sim. Se for para fazer, aí a gente faz antes do procedimento cirúrgico, certo? E aí depois, com o paciente já, entre aspas, estabilizado ou não, você vai para a cirurgia, tá? Mas eu procuro não fazer. E uma última coisa, pacientes em crescimento. Talvez a principal indicação de procedimentos articulares invasivos seja um paciente em crescimento. No caso. Exatamente, Sim. um paciente que está em fase de crescimento. Porque a gente já tem prova, já está mais do que provado que esse paciente vai ter um déficit de crescimento mandibular. Então, só que vai do pai entender se ele vai correr esse risco ou não. Sim. E o diagnóstico para tudo isso, né? Porque uma panorâmica e uma teleradiografia, você não consegue, né? Como a gente vê pacientes com sinais e sintomas de DTM e crianças, jovens, sem diagnóstico correto, né? Então, muitas vezes a gente entra com uma terapia, por exemplo, como você mesmo disse, né? O paciente que não tem crescimento de mandíbula, não tem crescimento condilar, a mandíbula dele não vai crescer de forma normal, uni ou bilateralmente, e se o diagnóstico correto não for feito, se o diagnóstico não for assertivo, esse paciente vai ser, entre aspas, maltratado por muitos anos, porque você vai colocar um aparelho de avanço e um disco que está deslocado. Você, com a experiência cirúrgica que você tem, você sabe o que é um disco deslocado sem redução, o tamanho da força que você precisa fazer para reposicionar esse disco articular na posição top. Até se ele está bem, né? Até se ele está bem, porque você vai reposicionar um disco totalmente atrofiado, amorfo, não teria sentido nenhum. E eu percebo o quanto que a gente melhorou, né? Como eu trabalho muito contigo, eu tenho o prazer de trabalhar muito, muito com você, como nós melhoramos essa abordagem nos nossos pacientes. Muitas vezes a gente nem muda a abordagem, né? Mas a gente tem diagnóstico. A gente tem diagnóstico e o paciente, você estabelece um prognóstico realista e o paciente ele precisa entender isso. Mas antes, Hugo, eu percebia que nós operávamos esses pacientes e quando acontecia alguma instabilidade, a gente abraçava e chorava junto, lembra, não? Porque mas hoje a instabilidade continua acontecendo. Mas era idiopática, né? Só que agora nós sabemos que ela pode acontecer. E a causa, o que causa isso? Que é a articulação temporomandibular. Eu penso que nós evoluímos muito nisso. Apesar de, na minha opinião, ainda não existia um protocolo totalmente certo, né? Fechado para isso, né? Nós estamos trabalhando dentro das possibilidades para tentar, como você mesmo disse, minimizar as consequências disso. Até porque, se você for ver bem, Maurício, a remodelação condilar sempre vai existir após um procedimento ortodôntico e cirúrgico. Sempre vai existir. Sim. E também um processo mais acentuado de remodelação com degeneração num paciente que já tem uma tendência a isso, então isso também vai acontecer. Só que nem sempre uma degeneração, uma perda de volume articular repercute numa alteração de degrau ou numa situação oclusal. Sim. Nem sempre. E isso é uma coisa interessante, porque tem pacientes que reabsorvem e já altera, já abre mordida, já vai para 2, etc., já tem contato posterior e prematuro. São os grupos de risco. Mas outros pacientes não. Outros pacientes têm degeneração condilar, perdem volume e mantêm a estabilidade oclusal, né? Então, a gente tem que entender que isso pode acontecer, explicar para o paciente que isso pode acontecer. Um paciente látero, ele pode ter recidiva, por exemplo, não porque a cirurgia foi mal feita, porque o osso saiu do lugar, que é o que o paciente às vezes... Que a musculatura puxou, que nós pensávamos. Mas ele pode ter por uma repercussão condilar. Sim. Que pode ser prevista, pode ser não prevista, e a gente tem que acabar lidando com isso e explicar isso para o paciente. Sim. Excelente. No que diz respeito aos procedimentos realizados em âmbito hospitalar, isso aqui
muitos pacientes nos seguem nas suas redes sociais e nas minhas redes sociais também. Muitos perguntam, qual que é o tempo de intervenção? Eu digo, você vai estar dormindo, né? Você não vai ver absolutamente nada, né? E internação, né? E como tem sido a interface, Hugo, com os planos de saúde? Hoje, antigamente, eu vou contar um pouquinho rápido, né, da minha história. Antigamente, quando eu comecei a fazer cirurgia ortognática, o paciente internava um dia antes, ele operava, ficava um dia na UTI e depois 5 dias internado. Barbaridade. Era essa a rotina Isso do na década de 90. Não, isso foi na década de 90. Hoje em dia é muito mais simples, né? Então o paciente ele interna ambulatorialmente, ou seja, ele interna já no dia, algumas horas antes de fazer o procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico é muito variável. Eu tento falar isso para os pacientes, porque às vezes você faz uma cirurgia de maxila e mento num paciente, o pós-operatório dele é totalmente diferente do paciente que faz uma face curta, por exemplo, com enxerto, que faz uma glossoplastia, o paciente que tem uma assimetria, um paciente de face longa. As cirurgias têm pós-operatórios muito diferentes e as cirurgias são muito diferentes. O pós-operatório de uma cirurgia de maxila nem se compara com o pós-operatório de uma cirurgia combinada com uma alta manipulação. Então, geralmente, de 1h30 até umas 4h30, 5, 6 horas, né, dependendo da cirurgia, né, isso é o tempo de centro cirúrgico, então ele fica o período todo dentro do centro cirúrgico, aí ele vai para o quarto. Eu não lembro, sinceramente, nos últimos 10, 12 anos, o paciente ir para UTI, nem nada disso. A perda sanguínea dele é muito baixa, certo? Hoje, eu realmente não lembro de 2000 para cá, nenhum paciente tenha que ser transfundido, tem que fazer expansão de plasma, nem nada disso. E a gente tem como rotina avaliar se esse paciente está com anemia, alguma coisa, teve perdas, mas normalmente não tem. E ele fica no hospital pelo menos um dia, né? Ou seja, ele completa as 24 horas, a gente vê que a diurese está presente, que ele está bem, que ele tem condições de reflexo, e aí ele vai para casa. Vai seguir os cuidados, porque é um paciente que pode se sentir frágil, pode ter queda, etc. E a gente tem que seguir os cuidados normais da cirurgia. Mas geralmente o paciente interna, opera e fica no período de 24 horas. Como eu atendo muito paciente que é de fora, às vezes ele fica 2 dias. Passar disso é muito difícil. Porque o pós-operatório realmente é bom. Com o advento das cirurgias minimamente invasivas e com a melhoria da nossa técnica, mesmo nas cirurgias convencionais, o pós-operatório tem sido assim. Em relação aos planos de saúde, a gente vê hoje uma interface, porque essa cirurgia ela é coberta por plano de saúde, né? Então, o paciente pode usar o plano médico para ele poder operar, porque ela é feita em ambiente hospitalar. Então, a pessoa ela tem basicamente 2 opções, uma pessoa que tem um plano de saúde. Ela pode pegar a rede credenciada do plano de saúde dela, que nem você precisa de uma cirurgia de uma hérnia, você pode pegar no seu plano de saúde, você vai na Unimed, quem são os médicos que são credenciados? Ali eu só vou passar a carteirinha e vou tratar. E ele vai cobrir tudo o plano de saúde ou vou ter uma coparticipação, dependendo do plano que eu faço. Já a outra opção eu não quero operar com esse médico, quero operar com outro que é da minha confiança. Ele pode se beneficiar do plano de saúde ainda assim, o paciente. Muitas vezes não para cobrir as despesas desse cirurgião que ele preferiu, mas para cobrir a parte hospitalar, a parte de medicamentos, insumos, materiais que são utilizados para fazer a cirurgia em ambiente hospitalar. Isso reduz muito o custo de tratamento, porque se você for ver bem uma cirurgia dessa particular, onde o paciente assume os ônus de hospital e tudo isso, ela pode realmente chegar num valor bastante elevado. Então, o paciente pode se beneficiar dos planos de saúde para isso. O problema que eu vejo hoje, né, é que alguns planos têm uma tendência de acabar direcionar o paciente para a sua rede credenciada, né? Os profissionais que atuam já. Que já são deles. Isso é uma coisa muito complicada. E aí entra também a parte ética da nossa profissão, porque eu prefiro não comentar. E a outra coisa, existe uma tendência dos planos em empacotar os procedimentos hoje em dia. O que é empacotar? Olha, doutor, eu vou te oferecer isso daqui para a cirurgia ortognática. Tá? Você vai fazer, mas eu te ofereço tantas placas, só essas empresas e etc. Eu acho uma atitude que acabou sendo fruto de todo um mercado relacionado à cirurgia ortognática, que infelizmente é um mercado viciado, que teve como na ortopedia e etc. Então, esse tipo de restrição, ele acaba por penalizar os cirurgiões que não fazem sobreindicação de produtos.
E aí eu me enquadro nisso. Eu muitas vezes preciso, à luz do que a gente já tem visto nos últimos anos, a utilização de motores ultrassônicos, a utilização de materiais de enxerto para os gaps, sim, principalmente em avanços, em paciente face curta. Eu preciso de muitas vezes hemoderivados, eu preciso fazer o PRF, que é uma coisa que a gente também utiliza. Às vezes eu vou utilizar uma placa um pouco diferente, com perfil mais grosso, e então mais espesso, que é para poder favorecer a estabilidade, e às vezes o plano de saúde não contempla isso. Então nós estamos numa fase agora muito complicada. Por um lado, você pode utilizar o plano de saúde, o paciente pode utilizar o plano de saúde. Por outro lado, a gente acaba tendo que adequar a nossa cirurgia e muitas vezes tentar brigar em algumas situações para que o melhor possa ser oferecido para o paciente. Excelente. Dr. Hugo, é possível antever os resultados estéticos de um procedimento cirúrgico e quais as possíveis complicações? Em relação à antever, a gente tem hoje softwares, os softwares estão se desenvolvendo, mas, por exemplo, o software que eu uso o Dolphin. Eu uso o Dolphin há 14 anos, mas acho que até mais um pouco. Você se lembra? Sim, bastante. Ele praticamente continua com as mesmas características de previsão e a gente continua com uma capacidade boa de antevisão no aspecto bidimensional em norma lateral. Sagital. Exatamente. Então, em norma lateral da face, você consegue, entre aspas, verificar o movimento, porque em norma frontal é muito difícil. Em norma frontal é muito difícil esses softwares terem essa fidelidade, né, essa acurácia para poder oferecer esse tipo de informação. Eu costumo dizer para o paciente, olha, 80%, 70%, 80% do que vocês vão ver é o que a gente faz, porque se eu fizer uma aplicatura de lábio, eu já mudo o lábio do paciente. Sim. Se eu fizer uma aplicatura aqui anterior, ou fizer uma sutura VY, duplo VY, eu aumento a projeção do lábio. Né? A gente fez um trabalho de pesquisa, foi uma tese de mestrado há muito tempo, para verificar o efeito da mentoplastia, o movimento ósseo em relação à posição do tecido mole. Variação enorme, né? Variação de 0,5 a 1,2. Então, você vai falar o quê? Isso variou de acordo com a pele que o paciente já tem, a resposta da pele ao procedimento cirúrgico, ao movimento ósseo. Então, é muito difícil. Tá? E vai ser mais difícil ainda agora, quando eu acho que a cirurgia ortognática caminhar para o viés mais estético e onde outros procedimentos estéticos forem sendo incorporados ao procedimento cirúrgico. Aí vai aumentar o tempo de cirurgia. Anota aí, você vai ver cirurgia ortognática com 12 horas daqui a um tempo de duração. Porque vai ser associada a lifting, vai ser associada a preenchimento, a prótese, a procedimentos endonasais. Você vai ver o que vai acontecer logo, logo com a cirurgia ortognática. Essa é uma loucura. Vai. E desculpa, você perguntou dos riscos, né? Os riscos, sim. Bom, vamos lá, rapidinho, né? Nós temos os riscos relacionados à estabilidade. Quando a gente fala em estabilidade, o paciente imediatamente pensa em recidiva. Nós temos 2 ou 3 tipos de recidiva que eu falo para o paciente. Primeiro, a recidiva ortodôntica. O ortodontista fez o tratamento ortodôntico, as bases ósseas foram corrigidas e depois ele começa a ter alteração de posicionamento dentário. Isso pode acontecer? Pode. Qualquer tratamento ortodôntico tem alteração. Então, eu sempre explico para o paciente, faça a manutenção. Você bem sabe disso. Tem paciente que chega lá com 2 anos. Você foi no Dr. Maurício? Não fui. Pô, você está usando a contenção? Não estou usando. Então, mas geralmente esses problemas, quando são só oclusais, o ortodontista tende a sanar com alinhadores, com placas ou mesmo com aparelhos convencionais de uma maneira bastante simples. O segundo motivo de instabilidade, um problema esquelético. Ou seja, o paciente teve uma movimentação dos ossos que não estão na mesma posição quando eles foram operados. Mas isso acontece nos primeiros 6 meses. Depois disso, uniu o osso, acabou. Você tem uma fratura na perna, consolidou, acabou. Então, essas mudanças esqueléticas iniciais, elas podem acontecer por uma falta de estabilidade, certo? E aí, é por isso que muitas vezes, dependendo do perfil do paciente, da característica, é bom manter em contenção e com elásticos durante mais tempo. Tá? E o terceiro motivo, que a gente sabe agora, são as instabilidades ou alterações de morfologia articular. E esse, infelizmente, a gente tem como prever situações de mais risco, mas não as situações todas. Então, é algo que a gente está predisposto. Então, esse é o primeiro, tá? Os riscos de instabilidade. O segundo, parestesia. Tá? Quase todos os pacientes que abordam a mandíbula vão ter parestesia. E essa parestesia, lógico, vai ser maior ou menor, dependendo da técnica cirúrgica, posicionamento do nervo e também em relação ao reparo do paciente.
A utilização do motor ultrassônico para cirurgia em mandíbula melhorou muito. A manipulação mais delicada melhorou muito. E hoje eu posso dizer para você que ter parestesia profunda, que nem nós tínhamos no passado, não é comum. Sim. Tem até paciente que às vezes sai do centro cirúrgico sem alteração sensorial, né? E essas são os principais problemas. E os riscos estéticos. O paciente era assimétrico, sai um pouco assimétrico. Ele vai ser assimétrico, porque o rosto dele é assimétrico. Sim. O paciente sai da cirurgia com o lábio um pouquinho mais, com uma cinesia, por exemplo, perde um pouco a mobilidade do lábio por conta do procedimento cirúrgico, etc. Isso pode acontecer. Então, esses pequenos problemas, eu acho que a pessoa tem que entender que isso faz parte de qualquer procedimento cirúrgico, certo? E a partir daí, por exemplo, ficou com um desvio de linha média de 1 milímetro, 2. Gente, num procedimento desse, eu acho que não é algo tão relevante. Eu vejo nas redes sociais as pessoas se queixando, eu fiquei com um desvio de linha média de 1 milímetro. Gente, a pessoa tinha uma alteração facial monstruosa, certo? E às vezes isso foi uma recidiva oclusal, às vezes foi uma recidiva condylar, às vezes foi um problema cirúrgico. Muscular também. Muscular. Então, esses riscos são comuns ao procedimento. Os outros a gente já comentou, são fatalidades. Ótimo, ótimo. Muito obrigado. Nós estamos finalizando aqui nosso tempo, nosso podcast. Queria fazer uma última pergunta para você, Hugo. Nós nos conhecemos na USC, na Unisagrado, né? Você foi meu professor da graduação, tive o privilégio de ser teu aluno lá e poder trabalhar contigo depois. Já são 28 anos que nós trabalhamos juntos, cara. 28 anos. Me formei em 98. 26 anos, né? São 26 anos que nós já estamos trabalhando juntos. E parte dessa história nossa, nós construímos dentro de um lugar chamado Instituto Branemark. O que foi o Branemark na sua vida? Foi um exemplo, né? Exemplo primeiro, de descoberta, né? Porque foi uma pessoa que mudou a odontologia. Talvez só 2 pessoas, o Bonocore lá quando ele descobriu a possibilidade de adesividade, né? Do condicionamento, e o Branemark são 2 pessoas que mudaram a odontologia completamente. A odontologia depois dele. E quando você tem contato com uma pessoa dessa, realmente o descobrimento, né? Então, foi uma pessoa muito diferente. Segundo, uma filosofia de serviço. De trabalho. O Branemark sempre teve uma filosofia de serviço baseada em procurar ciência, em dividir o conhecimento com os outros e de favorecer aqueles que não têm condição, né? Financeira, são vulneráveis para poder fazer os tratamentos mais sofisticados, né? Então, essa filosofia de trabalho, que é buscar conhecimento cientificamente, fazer com que esse conhecimento se distribua para as pessoas, ele não fique confinado como se fosse uma reserva de mercado, e que esse conhecimento atinja pessoas vulneráveis economicamente, essa foi a filosofia sempre de trabalho do Branemark. A partir daí, você sabe, você trabalhou lá, uma instituição que tinha um atendimento para pessoas hipossuficientes financeiramente, mas tinham tomografia, centro cirúrgico, elas eram melhor tratadas que na maioria dos consultórios particulares do Brasil inteiro. Então, há 20 anos atrás, o que era tratado lá tinha um tratamento altamente sofisticado. Então, isso tudo fez muita diferença na minha vida. Fez muita diferença na minha vida, me fez analisar a vida de uma forma um pouco diferente. E, por outro lado, veio o outro ensino que eu tive, que é do peso do Estado, o peso da perseguição, o peso de decisões mal tomadas, peso de política em relação a um projeto que sempre foi muito bom. Eu pude sentir algo que eu nunca sentia. E, a partir daí, eu começo a entender um pouco todas as repercussões que nós estamos tendo hoje, sociais e políticas no Brasil e no mundo, né? Então, um instituto que tinha uma vocação maravilhosa, que tinha a pessoa fundamental e que tinha uma proposta de trabalho fantástica, por que ele não foi continuado, né? Então, isso também foi um aprendizado para mim. Então, posso dizer com certeza para você que aprendi muito, não só tecnicamente, né? Tecnicamente, acho que foi o menor, né? Lógico que me fez cirurgião, aprendi muito na minha vida profissional, mas principalmente como pessoa, por todo esse contexto que eu acabei de falar para você. E é uma pena que tenha acabado, mas eu tenho um sonho, né? Você é o presidente, eu tenho um sonho ainda de resgatar esse ideal em algum local. Eu tenho o sonho de trabalhar novamente num ambiente onde a gente tenha esses valores que ele criou
e que a gente possa dar continuidade ao sonho dele, né? Tudo acontecia lá, né, Hugo? Impressionante. Os pacientes eram operados com sedação, nível de tratamento que nenhum consultório, nenhum lugar... Eu não tinha na minha clínica privada. No país. O primeiro tomógrafo que eu vi funcionar foi dentro do Instituto Branemark. Doação do professor Israel Schillewacker, São Paulo. E lá circularam os melhores profissionais do país. No mundo. Todos que estão hoje aí em evidência na área de patologia passaram pelo Instituto Branemark. Conheço todos. Isso é impressionante. Não, isso é impressionante. Escola. O Maurício é ortodontista e quando ele vai a qualquer congresso de implante, ele conhece. Por quê? Porque passaram pelo Instituto Branemark. A pena, né? Que privilégio poder trabalhar com todos vocês ali. Obrigado de coração. Agradeço a sua presença aqui e que nós possamos fazer mais encontros como esse, Hugo. Muito obrigado. Com certeza, eu que agradeço. Finalizamos mais um podcast com a presença ilustre do meu professor de graduação, professor Hugo Nari, e que venham mais podcasts como esse, né, para que mais informações possam ser trazidas para você, para a sua prática clínica e sempre em benefício do seu paciente. Um forte abraço e nos vemos em breve.